Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor que nos trouxe aqui nesta noite para estarmos debaixo da sua graça, ministrando esta lição bíblica da escola dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, que tem como título Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo que está em Efésios capítulo 4, versículo 1, diz-nos assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática diz: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Glória ao nome de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em 2 livros. O primeiro deles é Efésios capítulo 4, versículos de número 1 até o versículo 4. E o segundo livro é Colossenses, capítulo de número 1, versículos de número 9 ao 12. Efésios 4, 1 a 4 e Colossenses 1, 9 a 12. Glória a Deus. Vamos fazer esta leitura para a glória de Deus. Efésios 4, 1 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4: Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Versículo 9: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém. Glória
ao nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite nos colocamos diante da Tua presença e na dependência, Senhor, do Teu Santo Espírito, para que o Senhor nos ajude, que o nosso entendimento esteja habilitado para compreender as verdades reveladas nas Escrituras e possamos assim compreendidos, Senhor, possamos transmiti-las de forma fiel, sem mistura, Senhor da glória, para que aqueles que ouvem a Tua palavra tenham, Senhor, a sua vida mudada, o seu caráter transformado radicalmente pelo Evangelho. Senhor, aqueles que ainda não conhecem a salvação em Cristo, que eles possam, ó Deus, ter o seu coração quebrantado e possam, Senhor, abrir o seu coração para a mensagem do Evangelho e, sendo assim, Senhor, recebam, Senhor, por meio da fé, o Senhor como Salvador. Continue conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esta lição de número 11 é uma lição extremamente importante, uma lição que nos trará grande proveito, grandes fontes de alimentos espirituais para prosseguirmos diante das lutas e das adversidades da vida. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto sagrado, do qual toda a lição está baseada, eu percebo que todas as epístolas de Paulo apresentam um excelente equilíbrio entre doutrina e dever, e a gente percebe que Efésio é um exemplo perfeito disso, porque até as lições anteriores a gente percebe que Paulo ele tem mais um enfoque teológico, doutrinário. Foi isso que foi enfatizado nas lições anteriores, porque o apóstolo Paulo, nos 3 primeiros capítulos, ele trata especificamente da doutrina. Entretanto, a partir do capítulo 4, Paulo ele vai enfatizar o dever. No capítulos 1, 2 e 3, Paulo ele é teológico. Entretanto, a partir do capítulo 4, ele é mais prático. E Paulo, certamente, ele tem um objetivo, porque na primeira parte deste livro, Paulo ele tinha em sua mente em nos transmitir ou nos falar sobre nossas riquezas em Cristo Jesus. Entretanto, a partir do capítulo 4, Paulo ele trata exatamente das nossas responsabilidades em Cristo Jesus. E é percebido que Paulo ele junta doutrina e serviço para que ele possa equilibrar a praticidade do Evangelho. É bem verdade, meus queridos irmãos, que quando Paulo enfatiza a doutrina, é porque ele certamente quer fundamentar a nossa prática, ele quer fundamentar aquilo que nós iremos fazer no nosso dia a dia. A vida cristã, ela não é baseada em experiências místicas. A vida cristã, ela não é baseada em experiências ditas espirituais, como revelações, sonhos, visões.
Paulo é claro, é categórico, quando ele diz que a nossa prática cristã, ela precisa ser baseada em doutrinas. São as doutrinas que conduzem a nossa vida cristã no nosso dia a dia. Paulo vai dizer que para nós, servos de Deus, termos uma conduta correta, nós precisamos ter uma teologia correta. É aquilo que a gente chama em teologia de ortodoxia e ortopraxia. A ortodoxia fala da doutrina correta, da doutrina dos apóstolos, da doutrina sem mistura. A ortopraxia, ela fala da prática correta, ela fala da vivência correta. Então, para que eu possa ter uma prática correta, eu preciso de uma doutrina correta. É por isso que Paulo começa a sua carta trazendo fundamentos teológicos, para que quando o servo de Deus ele for viver aquilo, ele tenha a sua conduta, as suas decisões fundamentadas em doutrinas. Louvado seja o nome do Senhor. Para que este servo de Deus, ele não seja levado, ele não seja enganado por falsos mestres, por pessoas que se dizem servos de Deus. E ele vai fundamentar isso. Se a gente lê Tito capítulo 2, versículo de número 1, Paulo diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: tu, porém, se comporta de acordo com a doutrina. E veja que Paulo ele prossegue. Ora, se Paulo tivesse parado no versículo, capítulo 2, versículo 1, e não tivesse continuado, eu iria entender que Paulo estava tratando de doutrinas teológicas, no sentido de que Paulo iria dizer assim: que sã doutrina é essa? Ele iria falar: não, as doutrinas de Deus, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina da volta de Jesus. Mas Paulo, ele não trata aqui dessas doutrinas. Paulo diz assim: fala o que convém a essa doutrina. Aí ele começa: os velhos sejam sóbrios, as mulheres idosas semelhantemente sejam sérias no seu viver, as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, os jovens sejam moderados. Então a gente percebe que Paulo ele vai para um campo mais prático, porque Paulo está dizendo que o que fundamenta a nossa prática é a doutrina. Não tem como existir conduta correta se eu não tenho fundamentado na minha prática doutrinas corretas. Então, meus irmãos, Paulo ele vai nos ensinar muitas coisas através desta lição. E ele vai dizer assim no versículo 1 do capítulo 4: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação do que foste chamado. Veja, Paulo aqui está exortando os crentes de Éfeso. Esse rogar aqui é um apelo que Paulo faz. Eu rogo-vos, que aqui é paracaléu, que é chamar para perto de si. Então Paulo, ele chama os crentes de Éfeso, ele diz: rogo-vos, pois. Ou seja, o pois aqui faz uma conexão com o que Paulo falou anteriormente, nos 3 capítulos anteriores, capítulo 1, capítulos 2 e capítulo 3. Então Paulo, ele chama esses crentes para atentar para aquilo que foi dito anteriormente. Ou seja, a partir de agora vocês irão praticar o Evangelho.
E essa prática, ela precisa ser baseada na doutrina que fora exposta nos capítulos anteriores. E Paulo vai dizer: eu, preso do Senhor. Ou seja, Paulo aqui, ele está se valendo da sua autoridade apostólica. Paulo, ele não fala aqui como um líder egocêntrico, mas ele fala aqui de que ele foi chamado por Deus, e sendo chamado por Deus, ele está preso a este chamado. Ele agora está a serviço deste Senhor. É por isso que em todas as outras cartas você percebe que Paulo sempre se dirigindo a Deus ou a Jesus Cristo como servo, para enfatizar que ele estava ali apenas para servir. Ele foi comissionado por Deus. Então o servo é aquele que é fiel ao seu Senhor e que não altera a mensagem, mas ele fala cabalmente aquilo que o seu Senhor pediu para que ele falasse. Então Paulo vai dizer: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que atentem para as doutrinas fundamentais, para que vocês sejam felizes na vossa prática. E ele diz: que andeis como é digno da vocação. Veja que Paulo ele vai usar aqui a expressão andar. Essa terminologia às vezes não é muito usada no século 21, se andar, mas quando Paulo fala em andar aqui, é claro que Paulo está falando de comportamento, de se conduzir. Ele fala aqui, digno da vocação, ou seja, o comportamento, a conduta de um servo de Deus tem que estar baseado naquilo que foi ensinado anteriormente. Por quê? Porque essa conduta reflete o Evangelho de Jesus, reflete a própria vida de Jesus. Então, quando eu me comporto de acordo com o Evangelho, as pessoas que estão lá fora, quando elas olham para mim, elas conseguem enxergar as características de Cristo em mim. E claro, e entendem que isto não é mérito meu, mas é resultado de um comportamento que leva a sério a doutrina bíblica. Veja, Gênesis capítulo 5, versículo de número 22, vamos ler lá? Quem não conhece essa história, né? Versículo 22 diz assim: e andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Veja, a Bíblia vai falar sobre Enoque no livro do Gênesis, e vai dizer que o comportamento deste homem era tão fiel aos ensinamentos do Deus vivo, que chegou ao ponto de Deus o tomar para si. Porque é claro nos textos sagrados que Enoque não provou a morte. Enoque foi tomado para Deus, em razão da sua conduta correta, em razão dele ser fiel àquilo que Deus colocou no seu coração. Então, precisamos de um estilo de vida que esteja de acordo com o Evangelho. Precisamos de modo que este nosso viver reflita a doutrina. Precisamos nos comportar de acordo com a vontade de Deus. Glória ao nome de Jesus. Vamos voltar aqui para Efésios. Efésios capítulo 4. Ele vai dizer: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então veja só,
esse comportamento ou essa conduta é exigida para aqueles que foram chamados por Deus. Ou seja, a ideia aqui é daqueles que foram chamados e continuam chamados. Eles precisam andar ou ter uma conduta baseada naquilo que foi ensinado, pelo fato de que o chamamento da parte do Senhor exige uma postura diferente. Eu não posso me comportar como o mundo se comporta. Mundo aqui, eu falo daquele mundo que é controlado pelo sistema espiritual, mas eu preciso me adequar aos padrões estabelecidos por Deus, pelo fato de ser vocacionado, de ser chamado por Deus. Então eu não posso de qualquer forma andar como eu desejo, no sentido de dar evasão aos meus desejos, mas eu preciso me ater aos desejos de Deus, porque eu sou chamado, né? O nosso ilustre irmão Gerson, que já frisou lendo o texto de Gálatas, desta parte fraca do homem. Por quê? Porque há uma natureza humana que sempre tenta nos dirigir para os desejos carnais, nos conduzir para termos um comportamento que vai de encontro à santidade de Deus. Entretanto, Paulo diz: andai em espírito, se comportem, ou deixem que o Espírito conduza a vida de vocês, porque se o Espírito conduz a vida de vocês, vocês irão produzir frutos dignos de arrependimento. Ao invés de vocês produzirem obras da carne, vocês irão produzir obras do Espírito. Glória a Deus. Versículos de número 2. Paulo, ele vai falar aqui com toda humildade e mansidão. Veja, essa palavra aqui, humildade, ela me leva a Mateus capítulo 5. Vamos ler aqui, Mateus capítulo 5. Eu acho que o versículo 4, se não me falha a memória. Mateus, que vai falar sobre o Sermão da Montanha. 5, capítulo 5 de Mateus, versículo 4. Diz assim, versículo 3. Desculpa. Diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que, por exemplo, a revista Almeida e atualizada, ela usa a expressão humildes. Eu acredito, a minha humilde opinião, que a melhor tradução seria pobres de espírito. Na minha humilde opinião, né? Que eu não sei nem se vale muito, mas essa seria a tradução melhor, seriam pobres de espírito. E há uma discussão aqui se o texto está em outro texto a gente vai ler que Jesus não usa, o escritor não usa a expressão espírito, usa pobres. E há uma discussão de que se esses pobres aqui são pobres literalmente, né? Se isso são pobres literalmente. Eu percebo que esse texto do capítulo 5 e o versículo 3, ele nos leva a Isaías capítulo 61. Vamos lá? Vamos passear um pouquinho na Bíblia, né? Isaías capítulo 61 e o versículo 1.
61, versículo 1. Diz-nos assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Veja que essa palavra contrito de coração, essa palavra contrito de coração tem a mesma conotação de pobres, ou seja, de espíritos. Por quê? Porque a pobreza, no contexto ali de Jesus, ela era evidente, era clara. Todo lugar que se andava era possível a gente ver um pobre. E essa pobreza, certamente, ou essa aflição que esse indivíduo, esse quebrantamento que esse indivíduo estava passando, era exatamente em decorrência, por exemplo, da morte de um ente querido, de uma mulher que ficou viúva, isso trazia pobreza, de uma guerra, onde aquele país foi saqueado e aqueles soldados ali ficaram pobres. A gente percebe que ali eles ficavam pobres em decorrência de doenças diversas, como por exemplo a hanseníase, doenças visuais, era possível ver, e essas doenças, elas impossibilitavam essas pessoas, elas traziam pobrezas a essas pessoas. E é possível que esse texto que fala sobre a pobreza esteja exatamente se referindo a essa pobreza real, mas que Jesus toma isso e extrai uma verdade espiritual. Por quê? Porque todo pobre, ele é vulnerável. Todo pobre, ele depende da ajuda de outrem. Todo pobre, ele precisa que alguém fale por ele, que alguém se levante por ele, que alguém o auxilie. Quando Jesus usou essa expressão pobre de espírito, é claro que Jesus estava para apontar uma atitude interior. Ou seja, quando Jesus disse que nós temos que ser pobres de espírito, ele queria dizer que a nossa atitude interior para com Deus deve ser uma atitude de dependência. Assim como o pobre é vulnerável, que depende de outro para lhe auxiliar, para lhe alimentar, aquele que é humilde de espírito, ele depende de Deus para lhe auxiliar, para lhe ajudar, para lhe dar força. Diferente do orgulho, da prepotência, da presunção, daquela pessoa que é egoísta, que vive em função de si mesma. Jesus disse que nós precisamos ser humildes, ter esta pobreza, porque esta pobreza vai demonstrar a nossa dependência de Deus, a nossa necessidade de termos o auxílio de Deus, porque sozinhos não somos capazes de fazer alguma coisa, sozinhos não temos esta capacidade. Então, quando nós somos humildes, nós pensamos primeiro em Deus, nós pensamos segundo nos outros, e nós pensamos em último em nós mesmos. Por quê? Porque nós somos pobres, não um espírito pobre, mas pobres de espírito. Glória ao nome de Jesus. Veja aí, Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo de número 6. Diz-nos assim: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde,
mas ao soberbo conhece de longe. Então, esta humildade, ela precisa ser vista no nosso coração. Por quê? A palavra humildade, irmãos, é uma palavra que ela só faz sentido a partir de Jesus. Antes de Jesus, as pessoas elas não usavam a palavra humildade, a palavra humilde, porque essa palavra ela tem uma conotação negativa. Ou seja, jamais um soldado, um guerreiro, ele ia dizer que era humilde, porque era um termo até pejorativo naqueles dias. Mas Jesus ele dá um sentido a esta palavra. Quando Jesus diz que nós devemos ser humildes, ele diz: nós precisamos depender de Deus. Não podemos humilhar ninguém, porque a nossa condição não é diferente dos demais. Nós fomos tirados do mesmo lugar, da mesma situação. Não há por que dar essa briguinha entre judeus e gentios. Vocês agora são um só povo. Precisam saber que a salvação não foi ato meritório. Mas vocês estão aqui e precisam ser humildes. Porque se vocês estão aqui hoje é porque Cristo morreu em vosso lugar e vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Glória a Deus. Vamos voltar lá para Efésios, né? O tempo já está correndo ali. Diz assim: com toda humildade e mansidão. Veja só, essa palavra mansidão em grego, ela fala sobre a suavidade do forte. Ser manso não é ser fraco, porque a gente acha muita gente acha que ser manso é ser fraco. Então, forte é aquele que revida. Entretanto, Jesus vai ensinar, Paulo vai ensinar, que aquele que é manso, esse que é forte. E veja que essa palavra mansidão aqui que Paulo usa nesse texto, ela é usada para descrever um animal selvagem que foi domesticado. É essa palavra que Paulo usa, ou seja, aquela pessoa que tem um cachorro dentro de casa, sabe, aquele pitbull. O pitbull, irmão, ele tem força para matar uma pessoa, não tem? Para matar até o seu dono. Mas o pitbull, ele não faz por quê? Porque ele foi domesticado, ele foi controlado. Então a mansidão é exatamente isso. Eu tenho a força, mas eu não a uso, porque ela é controlada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a minha filhinha, minha filhinha Manuela, quero até mandar um beijo para ela. Certamente ela está me assistindo, tá? Papai te ama, mano. Às vezes eu estou em casa assim, sabe aquela vontade de você morder a bochecha e apertar com toda a força, e você o faz, mas essa força que você usa, ela não machuca. Ao invés dessa força machucar, ela faz o quê? Ela protege. Por quê? Porque que a força que nós usamos para um bebê, ela não machuca? Porque esta força, ela é controlada pelo amor. Então o amor, ele controla essa força. Então mesmo eu tendo força de matar a minha filha, de tanto apertá-la, eu não o faço, porque essa força, ela é controlada pelo amor. Então do reino de Deus também é assim. Muitas das vezes eu quero agir, eu quero fazer daquela forma, mas eu não o faço. Por quê? Porque a minha vida é controlada pelas verdades de Deus, pelo Evangelho. Então, ao invés de machucar, eu irei proteger. É a força suavizada. Então, ser manso é um dos frutos do Espírito que eu preciso viver, tá? Então os irmãos percebem quanto é forte, né? Isso aí. Glória a Deus. Então,
com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Veja que longanimidade aqui é macrotomia, é a paciência para conviver com pessoas difíceis, intragáveis, rinchosas. Então, longanimidade é a paciência longa, né? E ele diz assim, no versículo 2 ainda: com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja que suportar aqui, não é você também estar suportando aquele irmão chatinho que fica, não. Suportar aqui é dar suporte. Aquele crente fraco, você precisa ter uma paciência longa com ele. Aquele crente que você discipula ele, mas não aprende. Aquele crente que você diz, vamos para a escola dominical, e ele é teimoso. Aquele crente que não obedece aos usos e costumes da igreja. Às vezes, ou sempre, melhor dizendo, nós não podemos matar esse irmão, mas nós precisamos ser longânimos, ter paciência longa e ser o suporte desta pessoa. O que é ser suporte? É sustentar. Por exemplo, o que é que está sustentando esse teto? É exatamente essas colunas. Então, nós, quanto servos de Deus, precisamos ser colunas que sustentam os nossos irmãos. E Paulo diz que é em amor, porque o fundamento da vida cristã é o amor. O fundamento da vida cristã não são os dons espirituais, porque há um entendimento equivocado de que o crente espiritual é aquele crente que profetiza, que fala em línguas, que tem revelações, que prediz o futuro. Então, às vezes nós pensamos que esse é o crente espiritual. Paulo, ele vai dizer diferente, que o crente espiritual é aquele que suporta o seu irmão em amor, porque o amor é o fundamento da conduta cristã. Se não tem amor, irmão, os dons ele não tem sentido, porque o amor é o instrumento regulador dos dons. Se eu não tenho amor, eu vou começar a usar esses dons para benefício próprio, para denegrir a imagem do meu irmão, para denegrir a imagem do pastor. Mas quando eu tenho esses dons regulados pelo amor, eu uso isto para fins de edificação da igreja, para edificar o povo de Deus. Sabe aquele crente que só profetiza em casa, que só profetiza na casa do irmão? É porque o amor não está regulando esses dons. A profecia não é para me profetizar lá na casa do fulano, a profecia é para me usar na casa do Senhor, para edificar o povo do Senhor. A revelação não é para me usar lá fora, é para me usar aqui dentro. Glória ao nome do Senhor. É fácil não, né, irmãos? Mas é a palavra de Deus que está dizendo. E ele diz assim, versículo 3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, esse procurando guardar, essa expressão procurando guardar é tão forte que no grego é uma palavra só. No grego não é duas palavras, mas precisou se traduzir por duas palavras, porque essa palavra ela denota fazer todo o esforço para que eu chegue ao objetivo, que eu use toda a minha força, todo o meu conhecimento, todas as minhas habilidades. Para quê? Paulo vai dizer: para guardar a unidade do Espírito.
Então veja só, esta unidade que ela é criada por Deus, pelo Espírito Santo, ela precisa ser preservada. Ela precisa ser preservada como? A partir de um comportamento que revela humildade, que revela mansidão e que revela longanimidade. Então, por quê? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, se eu me comporto desta maneira, eu tenho paz. Por quê? A unidade do Espírito pelo vínculo. O que é que liga? O que é que liga aqui esta unidade do Espírito? É um vínculo. O vínculo é aquilo que liga alguma coisa a outra, né? Quando a gente pega um grampeador que grampeia uma folha na outra, que é o vínculo ali? É o grampo que juntou uma folha a outra. Então, agora não há por que brigarmos, não há por que ter lutas entre judeus e gentios. Por quê? Porque nós estamos ligados. Não somos mais 3 povos, 2 povos, somos um povo só, a igreja. E que se nós evidenciarmos estas virtudes, nós teremos paz, nós estaremos ligados pela paz. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer por quê. Eu já estou encerrando, a hora ali já chegou. Ele vai dizer: porque há um só corpo. Veja só, eu quero ler aqui 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. 1 Coríntios 12, 14. Diz-nos assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Veja o que Paulo está dizendo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que a igreja não sou eu. Porque às vezes tem até um hino aí que criaram por causa do vírus, né? Que me falha a memória aqui, mas diz que o diabo achou que tinha vencido, sei o que, e disse: a igreja sou eu. Na verdade, a igreja não sou eu, porque não existe igreja quando é uma pessoa. A igreja somos nós, ou seja, só existe igreja no coletivo. Um membro é parte do corpo, mas não é o corpo. O corpo é a junção de todos os membros que trabalham no mesmo objetivo. Então, há um só corpo. Não é tipo assim, tem gente que diz assim: não vou à igreja porque eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja. Juntos nós formamos o corpo. Eu sozinho não sou o corpo, mas nós sim somos o corpo. E ele vai dizer assim: há um só Espírito, ou seja, o mesmo Espírito que habita em mim é o que habita em você. Então por que a gente vai estar brigando? Se essa unidade, ela existe porque Cristo nos uniu por meio do seu Espírito, judeus e gentios. Então o mesmo Espírito que está no gentio é o mesmo Espírito que está no judeu. Então agora nós somos igreja, não há por que brigar. Ele vai dizer que temos uma só esperança. Então, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que nós seremos arrebatados. Provavelmente aqui essa esperança faz relação com o arrebatamento da igreja. Então, nós temos a esperança de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Tá? E qual é a garantia disso? É o Espírito, é Ele que nos dá essa garantia. Ele vai falar que há um só Senhor, ou seja, a expressão aqui de Senhor é Kyrios,
que está se referindo a Jesus, ou seja, nós fomos unidos por Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Então, não há méritos pessoais como os judeus, que diziam que aclamavam para si o exclusivismo, mas em Cristo agora nós somos igreja. Então nós temos um Senhor, que foi Ele que morreu por nós para nos salvar. Nós temos uma só fé. Estou correndo, irmão, porque a hora já chegou. Uma só fé. Que fé aqui, que Paulo usa aqui, uma só fé. Eu entendo que Paulo aqui não está se referindo àquela fé subjetiva, aquela fé que diz que eu vou ser curado, aquela fé que diz que Deus vai salvar o meu filho, vai salvar o meu irmão. Mas eu entendo que fé aqui é aquela fé que Judas se referiu no seu livro. Vamos ler lá para a gente. Judas, só tem um capítulo antes de Apocalipse. Versículo 3 diz assim, do livro de Judas: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Veja só, fé aqui é a fé objetiva, ou seja, Paulo e Judas estão se referindo aqui a um conjunto de doutrinas que foram revelados e dados à igreja como padrão de regra, fé e prática. Então, veja só, essa só fé é que nós temos apenas uma doutrina. Tá? E aqui, quando eu falo de doutrina, eu não estou falando de discussões teológicas, mas eu estou me referindo a doutrinas fundamentais que não foram alteradas, que não podem ser mudadas, que não podem ser modificadas. Por exemplo, a gente sabe que nós não temos na nossa Bíblia os originais, os autógrafos, como se conhece, né? Nós temos a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Isso é bom? Isso é ótimo, né? Porque nós podemos comparar o texto e saber se aquele texto de fato ele é fiel. E a gente percebe que nessas cópias de longos anos não há nenhuma alteração nas doutrinas fundamentais. As alterações que tem são coisas que não alteram essas doutrinas. As doutrinas fundamentais, elas são mantidas. Por isso que a igreja do Senhor, ela tem que zelar pela doutrina. Temos que nos ater àquilo que os apóstolos ensinaram, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que foi deixado para nós. E não podemos nos deixar levar por ventos de doutrinas, porque infelizmente, irmãos, tem muita gente se utilizando da Bíblia Sagrada para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas não conhecem as doutrinas da Bíblia, elas não conhecem a palavra de Deus profundamente, e é essa palavra de Deus que dá luz à sua conduta, que dá luz ao seu comportamento, que dá luz às suas decisões. Se você não decide de acordo com a palavra, você vai decidir errado. Você precisa se ater àquilo que Jesus ensinou. Toda a minha conduta precisa ser baseada no que Jesus ensinou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fé aqui é um conjunto, é um corpo de doutrinas que foi dado à igreja.
Ele vai falar aqui também um só batismo, né? Aí tem uma briga aí. Batismo é por aspersão ou por imersão? Tem gente que diz que é por imersão, tem gente que diz que é por aspersão. Claro, quando a gente usa a palavra batizar, né, vai lá nos léxicos, também abre essa interpretação, né? Pode ser por aspersão. Nós, da Assembleia de Deus, batizamos por imersão. Nós cremos que o batismo é por imersão. Mas há um entendimento no meio dos acadêmicos, dos teólogos, que as duas opções podem ser usadas. Por exemplo, as 3.000 almas que se converteram lá em Pentecostes. Imagina aí, 3.000 almas para você batizar por imersão. Ia demorar muito, né? 3.000 pessoas para você batizar por imersão. Quer dizer, são coisas irrelevantes que a gente estuda, mas que isso não vai mudar, né? Por exemplo, eu não posso dizer que quem batiza por aspersão não vai para o céu, quem batiza por imersão vai, ou vice-versa, né? Isso são discussões à parte que não tem um nível de importância tão grande. Mas, meus queridos irmãos, a palavra batismo aqui eu entendo que não está fazendo referência ao batismo em águas, como por imersão, por aspersão. Batismo aqui certamente é aquele batismo que fala da nossa inserção no corpo de Cristo. Quando eu creio em Jesus e eu sou colocado em Cristo Jesus. É esse batismo aqui. Então, todos nós, independentes daqueles que creem que foram batizados por aspersão ou por imersão, eles foram inseridos em Cristo, eles foram batizados em Cristo. Esse batismo por aspersão que as nossas instituições fazem, ele apenas demonstra esse batismo espiritual, essa posição que nós agora temos em Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, nós não podemos de forma alguma viver uma vida de intriga, viver uma vida de discórdia, porque agora nós somos um, assim como o Pai é com Jesus, que com o Espírito Santo. Nós somos salvos, não existe judeus e gentios, existe a igreja que foi comprada por preço de sangue. Glória ao nome do Senhor. Para encerrar, ele vai dizer: e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Por que eu vou brigar com meu irmão? Eu vou preservar esta unidade, porque nós temos o mesmo Pai. Quem vai para o céu, irmãos, não é a Assembleia de Deus, não é a Igreja Batista, a Presbiteriana. Não, quem vai para a igreja é aqueles que têm Deus como Pai, que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Vamos deixar de lado essas brigas por usos e costumes, mas vamos nos ater a que Deus é o nosso Pai, que Ele nos salvou, que Ele perdoou os nossos pecados e que agora nós somos da mesma família, temos o mesmo Pai, o mesmo Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, porque às vezes nós erramos, porque eu quero até aproveitar aqui para encerrar, que existe uma diferença entre erro e heresia, né? Por exemplo,
Existe apóstolo hoje? Biblicamente, eu entendo que não. O apostolado, ele ficou lá. Eu acho que hoje não tem apóstolo, mas tem muita gente por aí se denominando apóstolo. Mas eu vou dizer que essa pessoa que se denomina apóstolo não é meu irmão? Não, de forma alguma, né? Essa pessoa continua sendo meu irmão. O máximo que pode ter aí é um erro. Isso aí não muda a minha posição em Cristo. Então isso aí é um erro. Mas, por exemplo, aquele irmão que diz que Jesus não é Deus, isso aí é uma heresia. Então, eu posso ter comunhão com esse irmão? Não, de forma alguma, porque isso é uma heresia, vai de encontro às doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, irmãos, entendamos isso para que nos relacionemos bem, que é erro, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente diz assim, não, o irmão que usa um brinco vai para o inferno, mas aí é lá na outra igreja, é da igreja presbiteriana, da igreja batista. No máximo que isso aí pode ser um erro, não é uma heresia, né? Então que Deus nos abençoe, que possamos preservar esta unidade, irmãos. Essa responsabilidade é da igreja do Senhor, é de cada crente, é do povo de Deus que foi chamado e vocacionado pelo Senhor para viver conforme as Escrituras. Que Deus abençoe em nome de Jesus, e eu agradeço a oportunidade.